Um dos dois falou assim: graças a Deus, os caras agora não vão falar mais da gente, vão falar só do Zico. A Copa do Mundo tem um peso incompreensível por todos na vida de um jogador de futebol. Essa declaração aqui do Zico, dito por muitos, que é o segundo maior jogador da história do futebol brasileiro pro mundo, depois do Pelé. Isso foi dito pelo próprio Pelé, tá? Não é uma afirmação minha, é você que tá falando, não. Foi o próprio Pelé que falou isso. O Zico também, fora de campo, é muito admirado por outros jogadores. O próprio Neto, ele diz que o Zico é o maior exemplo de ser humano atleta que ele viu na vida dele. Que tudo que o Zico alcançou na sua carreira, quanto jogador e quanto a pessoa, índole, vida, ser humano fora de campo, é o exemplo para todos. Enfim, Zico fala aqui sobre o sofrimento dele depois da eliminação da Copa de 86. Ele faz parte da dita por muitos geração de ouro da seleção brasileira da Copa de 82, que tinha quase 7 camisas de 10 dentro de campo. Faz uma Copa absurda e era o auge da carreira do Zico, 82. Inclusive ele é campeão brasileiro com o Flamengo. Vai para a Copa do Mundo, o auge dele, auge do Maestro Júnior, auge do Falcão, Dinamite, banco de reservas dessa seleção. Inacreditável. O Zico faz um desabafo sobre o peso de uma Copa do Mundo. E eu queria até que vocês deixassem aqui no comentário: jogador que não vence a Copa do Mundo, ele tem uma carreira incompleta? Eu já deixo aqui minha opinião que não. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, inclusive estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 23 de junho, o Cristiano Ronaldo fez 2 gols na Copa do Mundo na partida de hoje, de Portugal. Portugal venceu por 5-0, 2 gols foram de Cristiano Ronaldo. E ele se tornou o único jogador na história a marcar gols em todas as edições de Copa do Mundo no qual ele participou. E a gente não sabe se ele vai vencer uma Copa do Mundo na carreira dele ou não, mas eu acho que isso aí não interfere em nada no tamanho que o Cristiano Ronaldo teve. Assim como eu acho que não interferiu na carreira do Zico. Quer dizer, pelo menos pra mim, pra muitos interferiu, tá? Pra muitos. E ele faz esse desabafo aqui. Vambora. Já tô falando demais e vocês não querem me ouvir, quero ver o Zico, né? Cara, sabe o que eu sofri? Coisa maior que eu sofri foi um dia, quando eu perdi o pênalti contra a França, entrevistaram, não sei se foi o Zizinho ou se foi o Ademir Menezes, que jogaram a Copa de 50. Um dos dois falou assim: graças a Deus, os caras agora não vão falar mais da gente, vão falar só do Zico. Eu não tomei aquilo como ofensa, eu tomei aquilo como o que aqueles caras sofreram, guardado isso dentro dos caras, porque perderam uma competição, perderam uma Copa. Quando nós completamos 1 ano, eu homenageei todos os jogadores que eram vivos de todas as Copas. O Barbosa veio aqui e o Barbosa falou pra assim: é a primeira vez que eu tô sendo homenageado. Barbosa, que é o maior caso dentro do Brasil de um jogador que foi... Tem que tomar cuidado com a palavra. Um jogador que foi execrado por conta de uma Copa do Mundo. Teve falha? Teve falha. Copa de 50, né? 50 é isso. No Brasil. Que nós perdemos pro Uruguai. O Brasil sai na frente, o Uruguai vira o jogo. Barbosa. Um gol ali que para muitos ele falhou. E o Barbosa carregou isso. Inclusive, teve treino da seleção brasileira que o Barbosa era proibido de frequentar, porque ele era tido como uma imagem que trazia má sorte. Pra vocês terem noção do peso de uma Copa do Mundo, tá? O Barbosa, goleiro da seleção brasileira da Copa de 50, era proibido de entrar em treinos. Na edição eu vou botar isso aqui. 82 anos e muita história para não contar. Barbosa, o goleiro do Brasil no trauma de 50, veio a Teresópolis contratado pela rede inglesa de televisão BBC. Barbosa detesta falar sobre a derrota para o Uruguai na final da Copa. Motivos óbvios. E ele nem precisou. Foi proibido pelo técnico Parreira de se aproximar dos jogadores que preferem a lembrança da Copa América de 89. Ainda vou falar de outro exemplo aqui de como a Copa do Mundo é pesada. Eu recebo, parece que eu fiquei preso e fui condenado a não sei quantos anos de idade. Ele chorava no meu ombro, agradecendo. Como é que você pode estar num país desse ponto? Que as pessoas massacram aqueles que cometem algum erro e tal, por um jogo de futebol. E hoje, com rede social, os caras não querem saber. Créditos pro Basticasts, tá, galera? Primeiramente não, né? Já no meio do vídeo, peço até desculpas. Falei aqui do caso do Barbosa. E tem um caso de um outro jogador da seleção colombiana, nos anos 90, na Copa do Mundo de 94, que o Brasil é campeão, o Brasil é tetracampeão em 94. E ele faz um gol contra.
um jogador da seleção colombiana. E na época, né, um contraventor muito conhecido da Colômbia, vocês sabem de que eu tô falando, não vou falar o nome aqui, não sei, né, é perigoso. Era muito envolvido com o futebol também. Um dos influentes no Nacional de Medellín, jogador da Colômbia que fez um gol contra. Procurem só, Colômbia Copa de 94, eu não vou aqui entrar nos detalhes, que sei lá, pode acontecer alguma coisa, caiu o vídeo. Procurem na internet, Colômbia Copa de 1994. Gol contra. Só vocês colocarem isso no Google. Não tem como ter outro resultado. O resultado vai ser o mesmo. Vocês vão achar o resultado do que eu tô falando aqui pra vocês. Cara, sabe o que eu sofri? Coisa maior que eu sofri foi um dia quando eu perdi. Esse aí é o pênalti da Copa de 86 que o Zico perde contra a França. Copa essa que o Zico admite que ele não deveria ter jogado. Aí vem a questão. Zico não deveria ter jogado essa Copa, mas aí se o Zico não fosse convocado, o Zico já seria execrado ali, e o técnico que não levou o Zico também. O técnico que não levou o Zico também seria execrado por não ter convocado ele. Vamos dizer ali que era o principal camisa 10 que nós tínhamos no futebol brasileiro naquele ano. Como é que você não leva o Zico para a Copa? Porém, ele já tinha passado pela lesão que acarretou o fim da carreira dele, né? Depois ele vai jogar assim no futebol japonês. Em 87, inclusive, ele consegue comandar o Flamengo no tetracampeonato do Flamengo, Campeonato Brasileiro, na Copa União, mesmo lesionado, mesmo quebrado. Para vocês terem noção do tamanho do Zico. O Zico ele tinha a responsabilidade de, mesmo machucado, ter que ir para a Copa. Ele diz que não deveria ir, mas e se ele não fosse? E aí? Ele já seria execrado se ele dissesse eu não vou. O técnico também seria. Aí eu entro num ponto seguinte, a convocação do Neymar para a Copa do Mundo. Muitos falam, inclusive eu falei, Neymar não deve ir para a Copa do Mundo. Só que chegou perto da Copa, você via que jogadores que fazem diferença nos seus clubes não conseguiam fazer na seleção brasileira. E o Neymar a gente fala simplesmente do maior artilheiro da história da seleção brasileira. Não é Pelé, não é Ronaldo, não é Ronaldinho, não é Rivaldo, não é Garrincha, não é o próprio Zico. É o Neymar. É o Neymar. Aí imagina, a última Copa que o Neymar tem chance de jogar, ele não é convocado. Não tem condição, não tem como. Digo de novo, eu fui uma das pessoas que falaram que o Neymar não deveria ir para a Copa, tá? Mas quando chegou perto da Copa do Mundo, nós vimos ali a realidade sendo esfregada na nossa cara. Que não tinha como ir para a Copa sem o Neymar. Até agora ele não jogou. A gente está caminhando aí para a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Inclusive é amanhã o jogo. E o Neymar ainda não entrou em campo. Mas eu falei isso até no programa do Comando Fla. 15 minutos de Neymar em campo numa partida decisiva. Ele já está na fase final de recuperação. Inclusive o Ancelotti falou que ele pode entrar em campo contra a Escócia nessa terceira rodada. Já é importante. Imagina você ter 15 minutos de lampejo do Neymar. Eu garanto, o Neymar deixa pelo menos dois jogadores na cara do gol. Ele consegue criar duas situações claras de gol. Não tô falando um cruzamento, um escanteio, uma cobrança de falta, não. Tô falando oportunidades claras de gol. Que eu garanto que o Zico conseguiu criar diversas nessa Copa do Mundo de 86. Então, o peso da Copa do Mundo para a convocação de um jogador que é a sensação do momento de um país naquele recorte do ano, ela é quase inevitável. E o Zico passou pelo inevitável, assim como o Neymar hoje passa pelo inevitável, queira você ou não. O Neymar tem que estar na Copa. Outra coisa que eu falei num programa do Comando Fla. Imagina você, vamos lá, você é o Endrick, você é o Vinícius Júnior, você é o Rafinha, você é o Marquinhos que jogou com o Neymar no PSG, mas quem? Você é o Ryan, você é o Martinelli. Esses jogadores, quando eles iniciaram a carreira deles, quem estava no auge do futebol, no futebol brasileiro, que era o principal jogador, para falar a verdade, no futebol brasileiro, mas já devia estar lá fora, era o Neymar. Aí você está entrando no túnel de acesso ao campo. O Neymar está no banco de reservas, mas ele passa por você e dá um tapa no teu ombro. Desculpa, isso te motiva. Se isso não motiva o jogador, aí já é com ele. Eu falo pelo menos na minha visão. Você é o Vinícius Júnior. O próprio Vinícius Júnior já admitiu que o ídolo dele é o Neymar. O próprio Endrick já falou isso também. Não, pra falar a verdade, o Endrick falou que é o... Esqueci até o nome. Acho que ele falou que é o maior da história do Real Madrid, né, no caso. Então o Neymar passa por você, no túnel de acesso ao campo. Dá um tapa no teu ombro e fala, vamos garoto, vambora, tô com você. Pô, isso motiva. Então existe, além do fator dentro de campo, o fator emocional, que eu acho que é um dos que mais implicam na carreira de um jogador.
Eu sei que todo trabalho no mundo, todo emprego no mundo, ele tem a sua pressão. E a carreira de um jogador de futebol não é diferente. Eles recebem milhões, sim. Recebem milhões. Mas eu não tô aqui para falar do salário de um jogador de futebol. Eu tô aqui para falar da responsabilidade de certos jogadores para os seus países numa Copa do Mundo. Vamos continuar aqui. De o pênalti contra a França, entrevistaram, não sei se foi o Zizinho ou se foi o Ademir Menezes, que jogaram a Copa de 50. Um dos dois falou assim: graças a Deus, os caras agora não vão falar mais da gente, vão falar só do Zico. Copa de 50, irmão. Copa de 50, irmão. Depois da Copa de 50, o Brasil já tinha conquistado 58, 62 e 70. O Brasil já era tri. Na Copa que o Zico jogou, que ele tá mencionando aí, essa Copa aí é 86. E esses jogadores ainda carregavam o peso do erro deles, da Copa de 50. Erro deles não, né? Inclusive Zizinho, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Zizinho. Carregando esse peso até a velhice dele. E olha o depoimento do Zico. Anos depois, 36 anos depois, isso. Copa de 50, o Zico perde esse pênalti na Copa de 86. 36 anos depois, o Zizinho ainda sentia o peso do que tinha acontecido no Maracanaço. Pra vocês terem noção. Inclusive Maracanaço, que é muito falado até hoje. Eu não tomei aquilo como ofensa. Eu tomei aquilo como... O que aqueles caras sofreram? Guardado isso dentro dos caras. Porque perderam uma competição, perderam uma Copa. Quando nós completamos 1 ano, eu homenageei todos os jogadores que eram vivos de todas as Copas. O Barbosa veio aqui e o Barbosa falou pra assim... É a primeira vez que eu tô... Barbosa, como eu disse, que é o goleiro que toma os 2 gols do Uruguai na Copa de 50. Um dos gols é tido como falha. E o Brasil perde o Maracanazo, que eu disse aqui agora. Sendo homenageado que eu recebo, parece que eu fiquei preso e fui condenado a não sei quantos anos de idade. Ele Olha o peso dessas palavras, gente, dessas palavras. Olha o peso dessas palavras. O cara realmente fica preso naquele dia, tá? Eu, como torcedor, fiquei por muito tempo preso na final da Sul-Americana de 2017, pô. O que me doeu mais, sou flamenguista, tá, gente? O que me doeu mais foi perder a Sul-Americana de 2017, porque eu não tinha visto ainda o Flamengo vencer um título internacional, do que perder a Libertadores de 21. Foi o que mais me doeu. Ver o Flamengo chegar numa final de Sul-Americana e não conseguir ganhar dentro do Maracanã. Aquele foi o título mais... Eu fiquei preso naquilo, sem ser jogador, sem ter responsabilidade nenhuma. Torcedor. Imagina um jogador que tá ali dentro de campo. Inclusive no Maracanazo tinha 200 mil pessoas. 200 mil pessoas dentro do Maracanã, pô. Pra vocês terem noção. E dizem que nunca viram uma multidão de 200 mil pessoas fazerem tanto silêncio. Pra vocês terem noção do peso que foi o Maracanazo e o peso que tem a Copa do Mundo para um jogador de futebol. E aqui digo de novo, não estou entrando em mérito de quanto um jogador ganha. Estou falando da responsabilidade que ele carrega numa Copa do Mundo. Chorava no meu ombro, agradecendo. Como é que você pode estar num país desse ponto? Que as pessoas massacram aqueles que cometem algum erro e tal, por um jogo de futebol. E hoje, com rede social, os caras não querem saber. Irmão, é pesado. O negócio é pesado, pô. Sinceramente, é pesado. Pesado pra caraca. Porque, digo de novo, se eu falar assim, os jogadores eles são lapidados pra isso, eles passam por essa pressão desde a base. Sim, passam pela pressão desde a base. Hoje em dia, o futebol é visto com outros olhos pelos jogadores. Não existe mais o mesmo amor à camisa. Esse cara aí, quando ele sai do Flamengo, ele não queria sair. O presidente da época do Flamengo, o Duncher, ele quase que obriga o Zico a sair do Flamengo. Ele faz de tudo pra vender o Zico e vende o Zico pra Udinese. O Zico não queria sair. Existia amor à camisa. Existiam jogadores que começavam num clube e eles encerravam a carreira no clube. Isso você não vai ver mais. Você nunca mais vai ver isso acontecer. Não vai ver mais. Então isso existia. Paixão. O jogador, ele jogava por amor. Ele jogava por paixão. Então o futebol ali era um amor.
pro cara. Hoje não, é visto como dinheiro. Então a pressão, ela existe, mas ela é muito menor do que ela era antes. A pressão era muito menor. Inclusive, hoje a gente sabe que o futebol ele movimenta as finanças do país. A gente sabe que hoje o futebol é envolvido com um monte de coisa de bet. Porém, o futebol hoje ele é encarado de uma forma muito diferente do que ele era encarado antigamente. Muito, muito. Hoje o futebol ele é encarado mais pela parte financeira do que a parte da paixão. Muito mais. Muito mais. A galera vai mais pro estádio hoje. Eu falo quem tá na arquibancada, torcedor, para criar conteúdo do que propriamente apoiar o time. Entendeu? Então, o tema desse vídeo aqui, o que eu quero abordar é o peso de uma Copa do Mundo na carreira de um jogador. O Zico, ele pode ter feito o que ele fez na carreira dele. Quem entende o que ele fez na carreira dele, 80 campeão brasileiro, 82 campeão brasileiro, 83 campeão brasileiro, 84, Zico é tetracampeão brasileiro. Primeira Libertadores e primeiro Mundial do Flamengo vencendo o Liverpool por 3-0. O Zico, ele inaugurou o futebol no Japão. O Zico ensinou os japoneses a jogar bola. Porém, para muitos, a carreira do Zico é falha por não ter vencido a Copa do Mundo. Aí você vai falar para mim que a carreira então do Ibrahimovic é falha? Do Cristiano Ronaldo, caso ele não ganhe a Copa de 2026, essa Copa que a gente tá agora, é falha? Propriamente do Neymar, ele não ganha agora, é falha? Se o Messi não tivesse conquistado uma Copa do Mundo na última Copa em 22, a carreira dele seria falha? Cristiano Ronaldo e Messi, os maiores vencedores de bola de ouro da história, e eu acho que ficarão nesse topo para sempre. Teria uma carreira falha? O Maradona, se não conseguisse conquistar uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 86, inclusive, seria uma carreira falha? Entende? Então, olha o tamanho de uma Copa do Mundo, olha o peso de uma Copa do Mundo, olha a proporção de uma Copa do Mundo. Para você que olha a Copa e fala assim, cara, por que a galera dá tanta importância? Eu disse, o futebol ele mudou muito, a paixão pelo futebol mudou muito, mas o peso da Copa ele continua. E falo de novo, pesquise, jogador da Colômbia, Copa do Mundo de 1994. Gol contra. Gol contra. Para vocês terem noção do tamanho de uma Copa do Mundo. Hoje é muito grande. Antigamente também. Posso dizer, talvez até mais. E o Zico, eu acho que depois da geração de 50 do Maracanazo, é o jogador que mais carrega esse peso. Porque não deixam o Zico esquecer disso. Não deixam o Zico esquecer disso. Inclusive, teve um apresentador, influenciador, não sei o que esse cara é, que tomou um corte absurdo do Vampeta quando foi falar: você tem Copa e o Zico não. E o jogador falou assim: é a Copa da Copa. Copa da Copa. O Zico é referência para Ronaldo, Romário, todos eles. O Romário, se não tivesse ganho uma Copa do Mundo, então ele não teria a mesma relevância que tem hoje. Entende? A proporção da Copa. Ronaldo Fenômeno venceu a Copa de 2002. Rivaldo venceu a Copa de 2002. Então a carreira dele seria diminuída caso não tivessem conquistado? Talvez sim. Talvez sim, tá? Porque se eu disser que não, eu vou estar tirando o peso que a Copa do Mundo tem. Até em comparação dos que não conquistaram ela e carregam isso. Então, para você que não entende o tamanho da Copa do Mundo na carreira de um jogador de futebol, acho que esse vídeo aqui exemplifica muito bem isso. Mostra o tamanho que tem a Copa. Principalmente porque um dos maiores não conseguiu conquistar. Que carrega esse peso até hoje. A Copa não é só mais uma competição entre muitas que existem no mundo. É a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, tá? É a maior. A Copa do Mundo é o maior evento esportivo que existe no planeta. Não compare. A Champions League tem jogadores de alto nível, beleza. Mas a Copa do Mundo, cara, ela ensina sobre muitas coisas, inclusive. A Copa do Mundo é capaz de fazer países que não podem adentrar em outros países adentrarem. Vocês sabem do que eu tô falando. A Copa do Mundo ela é capaz de surpreender. A gente tá vendo a seleção de Cabo Verde. A seleção de Cabo Verde está num grupo que tem Uruguai, Espanha
e Arábia Saudita. Cabo Verde não perdeu para nenhuma das seleções desse grupo, que é Uruguai e Espanha, que são campeãs do mundo. Empatou os 2 jogos. Inclusive, quase venceu o Uruguai. Espanha, que tem hoje a maior promessa do futebol mundial, que é Lamine Yamal, não conseguiu vencer Cabo Verde. Uma Copa do Mundo que é totalmente física. Quem tem vontade tá conseguindo disputar com quem tem técnica. E a Copa do Mundo tá mostrando cultura pra gente. A moto que passa aqui. Esse motoqueiro, tem um motoqueiro que passa aqui perto de casa que ele quando ele passa nessa rua, ele gosta de fazer um barulho. A Copa do Mundo, ela tá ensinando pra gente cultura, tá ensinando gestos de paz. Jogadores que, ao invés de entrarem em conflito uns com os outros, não. Tô preferindo dar um abraço. Não, pera aí, não é pra tanto. Vamos lá, vamos continuar o jogo. Vamos entregar o espetáculo pra quem tá aqui pra poder assistir. Então a Copa do Mundo, ela tem essa proporção de marketing, de cultura, de cobrança financeira, tudo isso. Mas o que mais exemplifica a Copa do Mundo pra mim é essa cobrança aí. O peso da Copa do Mundo para a carreira de um jogador é algo estratosférico. É gigantesco. É gigantesco.